paz do Senhor, meus queridos irmãos, né? Bom dia de vitórias, bom dia de salvação, bom dia de bênçãos do céu, né? Estamos aqui mais uma vez para a gente fazer a nossa reflexão bíblica, né? E a gente está falando sobre bênção segundo a fé, né? Quem tem fé é uma pessoa totalmente vitoriosa, rica, né? Porque não é essa riqueza que a gente nomeia, né? Que é de dinheiro, de terras, de bens. Não é essa riqueza. É uma riqueza espiritual, né? Então, quem tem fé é uma pessoa que sabe o que Deus é na vida dela e ela sabe o que ela é na vida para Deus. Então, é uma pessoa de grandes posicionamentos, independente do que vai passar. Muitas pessoas não entendem. Muitos dos nossos irmãos que enfrentaram câncer com a cabeça erguida, que partiram com a cabeça erguida e não entendem porque não chegou em desespero, não ficou em desespero. Isso é por causa da fé. E o personagem que vamos ver hoje aqui é Jó, né? Já vimos alguns personagens da vida de bênção, de vitória através da fé. Nós vimos Abraão, Caleb, Jonatas, Davi, Jeosafá ontem e hoje vamos ver Jó. O livro de Jó é um livro de muitas discussão, né? Pelos eruditos, pelas pessoas que estudam a palavra, pelos doutores, né? Da teologia, os PhD em teologia. Eu não sou nada disso, eu sou uma simples serva do Senhor, né? Mas que crê firmemente em Senhor Jesus como Salvador. Eu não tenho outro. Eu não preciso de ninguém para estar ao lado do Pai, intercedendo por mim, porque eu tenho Jesus, né, para interceder. E tenho uma fé em Deus assim que eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas. Domínio e poder pertencem a Jesus. Então, eu sou uma simples serva, mas o pouco que já estudei o livro de Jó é um livro que é um objeto de grandes discussão teológica, né, pelos estudiosos da Bíblia, porque é o livro mais antigo da Bíblia, né? Ele foi escrito lá em Ur dos Caldeus. O autor, ninguém sabe quem é o autor, né? Muitos conjecturam que é Moisés, mas e é aquela discussão. Também o tema do livro é sobre a aflição do homem e também esse tema da batalha espiritual. No livro de Jó, Deus deixou o livro de Jó para nos mostrar que nós não estamos para brincadeira, que nossa peregrinação é cheia de inimigos. Lembra que eu disse? Nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne, ou a carne, o mundo e o diabo. Então, nós somos cheios de inimigos. E é um livro poético, né? Mas que demonstra a grande batalha espiritual. Porque por trás da história de Jó estava ali uma situação, né? Que entre Deus e o diabo. Mas, como eu costumo dizer, o inimigo ele só se levanta para cair.
Ele ficou com a cara quebrada, porque Jó passou pela prova com muito louvor, né? Com suas falhas, com seus defeitos, mas ele não abriu mão de Deus. Ele não abriu mão de Deus. Deus era tudo para Jó, né? E a gente vai dividir a história de Jó, ou o livro de Jó, em 12 lições, né? E esse personagem que nós vamos estudar hoje aqui é o personagem que culminou um livro, né? E aqui nos traz uma grande lição que eu queria dizer aqui aos irmãos. Aquilo que eu e você, eu também costumo dizer isso. Aquilo que eu e você não entende, não te mete. Não vamos nos meter. Porque só Deus sabe a espiritualidade de cada um. Só Deus sabe o segredo de cada um com Ele. Então, aquilo que eu e você não entende, vamos ficar calados, que é melhor, né? Porque por trás da história de Jó estava tendo uma batalha travada lá no céu, né? Quando o inimigo descaradamente desafiou a Deus, né? Chamou Deus para a briga. E Deus é lindo, é poderoso. E Deus foi na sua tranquilidade, dando a ele até vantagens, dando a ele poderes limitados. Porque o inimigo faz e toca e acontece alguma coisa se for da permissão de Deus. Ou se as pessoas, parentes, não tiverem aliançado, não tiverem sobre a cobertura de Jesus, aí é outra história. Mas se tiver na cobertura de Jesus, ele se levanta. A Bíblia diz que ele ruge como leão. Mas só existe um leão, que é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o leão da tribo de Judá. E se ele é o leão da tribo de Judá, nós temos vitória, porque somos mais que vencedores. Então vamos dividir em 12 cenas, né? A cena 1, Jó e sua família antes da aflição. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jó 1:5, certo? Jó aparece como um pai piedoso, não prejudicando pelas propriedades ministrado como sacerdote de sua numerosa família. Então, Jó era um pai piedoso, ele não se embaraçava por conta da sua riqueza, ele buscava o Senhor, era um ótimo administrador de família. E aqui Jó 1:5 diz: e sucedeu que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuadamente. Então aí você diz assim: missionária, riqueza é pecado? Não. Riqueza não é pecado, ser rico.
O que é pecado é amar a riqueza sob Deus. Entendeu? Jó era rico, bem conceituado, era uma pessoa, um conselheiro, certo? E aqui tem uma lição para nós, né? Qual é a lição? Ele tinha 10 filhos. Então ele prestava holocausto em favor dos 10 filhos. Significa dizer que a gente tem que orar ao Senhor por cada filho nosso individualmente. Cada filho. E Jó fazia isso. Cada banquete que tinha, cada festa que tinha, ele dizia: eu vou sacrificar ao Senhor, porque eu não sei o que meus filhos fizeram. Talvez fez alguma coisa que desagradou a Deus. Então Jó e sua família, antes da aflição, ele era um pai piedoso, não prejudicado pela prosperidade, ministrando como sacerdote de sua inumerosa família, né? Vamos ver a cena 2. Aí a gente divide em 3 pontos. Ponto 1, Satanás entra na presença divina e insinua que Jó serve a Deus por causa de favores especiais. Ele é afoito, o inimigo. A cena 1, dividida em 3 partes. Primeiro, Satanás entra na presença de Deus e insinua que Jó tinha favoritismo com Deus, né? Então, significa dizer que Satanás ele não respeita ninguém, né? Então, hoje, segundo alguns estudiosos e segundo a palavra de Deus, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição e da ascensão, Satanás não tem mais esse direito de entrar diante da sala do trono. Entendeu? Ali foi antes. Então Satanás foi, e vamos abrir aqui em Jó 1, 9 e 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, vamos ver o 7. O 6, perdão. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Lembra que também eu gosto de dizer que Deus sonda mente e coração, porque tem na Bíblia, né? Deus sonda mente e coração. E então, Deus percebeu que ele estava ali, cheio de maus intenções, ou como a gente diz, boas intenções, mas eram maus intenções. Aí o Senhor foi logo dando a cartada: tu viste o meu servo Jó? Deus sabia quem era Jó. E Deus sabe quem somos nós. Ele sabe até quando nós podemos aguentar a batalha. Ele sabe. A nossa prova, ele não nos dá uma prova além daquilo que possamos passar. E ele disse: notaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Irmão, é muito forte. Aí eu pergunto a nós hoje, nessa manhã, o que é que Deus pensa de nós? Né? Porque aqui era uma intimidade que ele tinha com Deus. O segredo de tudo é a intimidade que nós, peregrinos, tem que ter com Deus. E quando a gente fala de intimidade, a gente abre um leque de possibilidades.
Intimidade é confiança. Intimidade é amizade. Intimidade é fé, que é a intimidade. Intimidade é a certeza que ele é amigo, que ele está com ele, que ele pode contar para o que der e vier. Então Jó era um amigo de Deus, era íntimo de Deus. E Deus disse: não há na terra como este homem. Você viu a fidelidade dele? Íntegro e reto, que teme a Deus. É por isso que eu disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sempre eu digo isso. Íntegro e reto, e que teme a Deus e se desvia do mal. Né? O mal vem, mas ele se desvia. E aqui eu aprendo muito a todo dia me converter, independente o tempo que nós temos de peregrinação, porque a santificação é um processo, né? No 9 diz: então respondeu Jó a Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor, perdão. Eu fico tão empolgada que às vezes eu atropelo. E disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Debalde é nada. Porventura Jó teme a Deus. Então ele estava confrontando a Deus, dizendo: ele teme, ele é fiel porque ele tem tudo. Então ele estava chamando Deus, digamos assim, para as apostas, né? Aí aqui, segundo da cena, da segunda cena, Deus permite a Satanás provar Jó com a perda de suas possessões e de seus filhos. Jó aí continua, né? Então Deus permite, tá vendo que tudo é da permissão de Deus, não é da vontade. Vontade de Deus é uma coisa e permissão é outra, totalmente diferente. 10, versículo 10 ainda no capítulo 1. Não os tens protegido de todo lado, a ele e sua casa e a tudo que tem? Tens abençoado a obra de seu irmão e os seus bens se multiplicado na terra? Versos 11. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Veja como o inimigo é afoito. Ele não se conforma de que na terra tem um povo santo, zeloso, separado, que é a igreja do Senhor. Aqui no caso era Jó. Ele não se conforma. Como ele foi infiel para Deus, ele quer que todo mundo seja infiel e levar todo mundo para o abismo. Mas não é bem assim, não. No versos 12, diz: ao que disse o Senhor a Satanás. Então o Senhor disse: tá bom, vamos lá. Eis que tudo que ele tem está no teu poder, porque eu estou te dando agora permissão. Somente contra ele não estende a sua mão. E Satanás saiu depressa do Senhor, né? Ele veio, né? O chifrudo, ele veio com chifre ardendo, que era para destruir tudo o que Jó tinha, né? Aí no verso 13, certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa dos irmãos mais velhos, veio um mensageiro, a Jó e lhe disse: os bois lavrados e as jumentas passeam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus
e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aí primeiro vamos tocar nas finanças. Enquanto estava ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, do fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os moços e consumiu, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Então, aqui o moço veio e disse fogo do céu, de Deus, né? Já vem um engano para dizer que foi Deus. É a mão de Deus. Muito cuidado, irmãos. Porque às vezes a gente está enfrentando batalha espiritual e você não sabe. Às vezes o inimigo se levanta muitas vezes para travar uma batalha e você não sabe. E Deus está falando hoje. Saia da inércia espiritual. Se levante para pelejar. Lembra ontem da batalha de Jeosafá? Essa peleja não é sua, mas é de Deus. 17. Enquanto eu estava ainda falando, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos, tomaram e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E o inimigo tocando nas finanças de Jó. E Jó só ouvindo notícias ruins. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que sobreveio um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, o inimigo já tocou nas propriedades, na área das finanças de Jó. Jó não abriu a boca para murmurar. O inimigo quis atribuir a boca para Deus, para quando o mensageiro veio, disse fogo de Deus, né? Aí depois agora tocou na família, matou todos os filhos de Jó em uma só dia. 10 funerais, 10 enterros. 10 enterros. Versos 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Agora doeu. Enquanto estava nas finanças, tudo bem. Mas quando tocou no sangue, agora doeu. Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Aleluias! 1-0 para Deus, 1-0. O segredo é não murmurar, meus irmãos. Em vez de murmurares, canta. Tem um hino da harpa cristã. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Versos 21, aí Jó faz a primeira declaração. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui Jó tinha uma visão, de uma dimensão de fé, que ele sabia que foi o Senhor que tirou tudo, porque foi da permissão de Deus, porque alguém afrontou a Deus, mas Jó não sabia quem tinha afrontado a Deus. Estávamos aqui em uma batalha épica, uma batalha surreal, né? Uma batalha que Star Wars perde, certo? Os maiores filmes hollywoodianos de batalha
perde para essa batalha aqui, que foi fenomenal. Mas só teve um vencedor. 1-0 para Deus. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele adorou a Deus. Aleluia. Terceiro ponto. Jó rende a sua integridade a Deus. Foi o que a gente acabou de ler. Cena 3 da batalha épica. Também dividida em 4 partes. Em 3 partes. Primeiro, Satanás volta à presença divina, declarando que Jó fosse afligido no próprio corpo, ele amaldiçoaria a Deus. Então o inimigo, ele é um jumento, um burro. Eu nem vou comparar um jumento. Ele é uma pessoa, uma criatura que não tem inteligência nenhuma. Quando ele viu que estava perdendo, que perdeu o primeiro round, ele foi lá. Ele fica atiçando, sabe? Ele fica atiçando. Ele foi lá diante da presença de Deus. Jó não murmurou, Jó adorou. Ele disse, não, agora toca para ver ele ficar doente. Vamos ver lá? Vamos abrir em Jó 2:1. Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles, apresentando-se perante a Deus. A língua estava coçando, né? Porque destilava veneno, né? Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens, menino? Respondeu ele, Satanás, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Quer dizer que ele fica rodeando a terra e passeando só de butuca, só de olho nos mortais, sobretudo os peregrinos. 3. Disse o Senhor a Satanás, notaste, porventura, o meu servo Jó? Tu viste o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, e o Senhor Deus continuou apostando em Jó. Notaste? Eu sei do que eu estou falando. Notaste? Ninguém há semelhante a este homem. Homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O Senhor faz a pergunta. Homem íntegro, reto e que se desvia do mal, Satanás? Notaste? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitaste. Embora me incitaste, Satanás, eu não queria fazer não, mas você me desafiou. Me incitaste contra ele para consumir sem causa. Quer dizer que tem causa que consome. É aquilo que eu disse, direito legal. Você deu direito legal ao inimigo, ele entra e entra com força e não respeita. Não respeita ninguém. Ele não respeita. Sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Então ele vai logo na veia. Tá bom, pele por pele, tudo que o homem tem dará a sua vida. No verso 5, estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará diante da tua face. Ele é muito afoito. Ele disse, toca na carne dele, dá uma doença nele, que ele vai blasfemar contra ti. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor. Então disse, verso 6, perdão. Disse, pois, o Senhor a Satanás, eis que ele está no seu poder, porque eu estou dando. Somente poupe-lhe a vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, isso com muita pressa, né? Porque ele é mestre, né?
em ruindade. E feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E haja todo tipo de câncer na vida daquele homem, chagado. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Ainda resta um caco de telha para adorar ao Senhor. E as cinza. Então, sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Aí Satanás, pumba, entra na mulher de Jó. Ela não é citada em nenhum capítulo aqui, a não ser esse momento da sua aflição. E quem é que primeiro se levanta quando a batalha espiritual vem sobre nós? Os nossos que estão perto de nós. Se levanta esposo, se levanta esposa, se levanta filho, se levanta qualquer pessoa da família que não tiver na vigilância. Amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Tu não estás vendo que tu não és mais nada para ele? Versos 10. Mas ele disse, como fala qualquer doida. Ele não chamou ela de doida. Como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Do jeito que acontece de bom, acontece o mal? E tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Agora vamos aqui, tópico 2. Segundo, Deus permite o que a gente já leu, né? E o ponto 3, terceiro, o conselho de blasfemo da esposa de Jó que a gente viu. Vamos ver agora a quarta cena. A chegada dos 3 amigos de Jó e 7 dias de silêncio, condolência. 7 dias de silenciosa condolência. Vamos abrir aqui em Jó. Jó. Dois, 11, 13. 11, 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe havia sucedido, vieram cada um dos seus lugares. Elifaz, o temanita, Beldade, o suíta, e Sofá, o naamatita, pois tinha combinado para virem contorcer-te dele e consolar. E levantando-se do lugar, de longe os olhou e não reconhecendo, choraram em alta voz. E rasgando cada um seu manto, lançaram o pó para o ar sobre as suas cabeças. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias, 7 noites. Nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então os 3 amigos de Jó soube da situação de Jó e se levantou para o visitar. De longe, quando o viram, rasgaram-se as vestes, jogaram terra para o ar e foram até Jó, sentaram-se na terra, ali na cinza junto com ele, que a situação era calamitosa, e ficaram 7 dias e 7 noites calados ali, lado a lado com Jó. Nós vamos terminar essa primeira parte aqui, né? Amanhã continuaremos, porque é extensa essa batalha, né? E lembre-se, independente da nossa batalha espiritual que passamos, não abra a boca para murmurar
Pelo amor de Deus, louve a Deus. Quando não aguentar, peça graça, peça ânimo, peça força, que Deus vai te dar, certamente. Amém? Vamos orar. Amanhã, a segunda parte de Jó. Te louvamos, Senhor, tributamos a Ti toda a honra, todo louvor, toda adoração a Ti. Não existe outro Deus além de Ti. Não precisamos de nada para chegarmos a Ti. Mas o Senhor nos deu o direito, através do sangue de Jesus, de te chamar de papai. Ah, papai, papaizinho querido, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pelo poder que há no sangue de Jesus. Ó Senhor, faz-nos entender as batalhas espirituais que iremos enfrentar e que estamos enfrentando. Faz-nos entender que tudo isso vai passar e um dia estaremos lado a lado contigo aí. Senhor, dê graça a todos os ouvintes, aos que estão passando por batalhas espirituais e não sabem, os que estão enfrentando grandes guerras, grandes batalhas financeiras na família, na saúde. Dê graça, Senhor, como tu desse a Jó. Oh, meu Deus, que o dia de hoje seja um dia de vitória e de triunfo. Oh, Senhor, faz coisa grande no Brasil. Faz coisa grande no meio da tua igreja, da tua santa noiva. Protege as crianças, Senhor. Acampa os teus santos anjos, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, até amanhã. Deus abençoe a todos vocês e a família de vocês. Shalom, Adonai.